Galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos, tá? Sou o professor Edmar, professor de matemática do 8º ano do Colégio Leonardo da Vinci. Galerinha, na aula de hoje eu selecionei aqui o exercício, de número 5 da página 65 do livro didático. Ele pede para encontrar o conjunto solução dos sistemas abaixo pelo método da substituição. Então, qual a proposta do vídeo de hoje? Galera, treinar, ok? O método da substituição, que é um dos métodos, que nós utilizamos para a resolução de um sistema. Então, vamos lembrar de cada passo, ok? Para em seguida resolver os itens A, B, C e D. Detalhe, tá, gente? Eu coloquei aqui os itens de uma forma, ordenei os itens de uma forma diferente, por quê? Porque nós vamos trabalhar de acordo com o nível de dificuldade. Então, por exemplo, os itens A e C são mais fáceis do que os itens B e D, tá bom? Vocês perceberão no decorrer da resolução, beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui? Lembrem-se, primeiro passo para resolver o sistema pelo método da substituição é isolar uma incógnita em uma das equações. E aí, galera, eu deixei até como dica na videoaula da semana passada o seguinte: para isolar, eu vou buscar sempre aquela incógnita que apresenta o coeficiente igual a 1. Caso não tenha, incógnita com coeficiente 1 negativo. Caso não tenha, nós vamos partir para a incógnita que tem o menor coeficiente. Então, seguindo essa linha, observem que eu posso isolar o x, ou o y da primeira equação. Por quê? Porque no caso aí, as duas apresentam o quê? Coeficiente numérico igual a 1. Eu tenho um x e um y. Entendido, gente? Então, o que nós vamos fazer? Optei em isolar o x. Então, vou deixar aqui, o x no primeiro membro. E pegar este y positivo, e acrescentar ao segundo membro negativo. Tudo bem? Então tá aqui, y positivo, foi para o segundo membro negativo. Perfeito? Então este é o primeiro passo. Eu isolei a incógnita x na primeira equação. E por que eu tenho que fazer isso? Porque a partir deste procedimento nós podemos ir até a segunda equação e fazer o que agora, gente? Escrever a segunda equação substituindo o valor de x. Como assim o valor de x? Observem que lá na primeira equação eu encontrei que o x é igual a 2 negativo menos y. Então, no lugar deste x aqui, na segunda equação, eu vou colocar o 2 negativo menos y. Ah, professor, não entendi de onde o senhor tirou essa relação. Aqui é o x, ok? E de onde eu tirei esse valor? Desta igualdade que eu encontrei na equação anterior, quando eu isolei a incógnita x, tudo bem? E aí a segunda equação, depois que eu substituo x, eu vou manter, tá? O restante da equação. Então, observem que agora eu só tenho o quê? Uma incógnita nesta segunda equação. E aí, galera, para resolver a equação, aplica a propriedade distributiva. Para eliminar os parênteses, vou ficar com 2 vezes 2 negativo, que é 4 negativo. Perfeito? 2 vezes y negativo vai dar o quê? 2y negativo. Menos 1y, que é igual a quanto? 26. Opa, 2y negativo com 1y negativo vai dar o quê? 3y negativo, que é igual a 26 positivo. Observem que eu vou adicionar este 4 ao segundo membro. Então, 26 mais 4. Tudo bem? Galera, 26 mais 4 é igual a 30. E aí, para finalizar, vamos dividir a equação por quanto, gente?
por 3 negativo, que é o valor do y, tudo bem? E encontrar o valor numérico da incógnita y, que é igual a 10 o quê? Negativo. Lembrando o seguinte, por que é 10 negativo? Porque eu fiz o que, galera? 30 positivo dividido por 3 o quê? Negativo. E aí, positivo dividido por negativo dá negativo. A partir daí, nós vamos aqui, ó, na equação que eu isolei o valor de x, e agora eu vou substituir o y encontrado por quanto, gente? Por 10 negativo. E aí, muita atenção agora, porque como o y é negativo, a substituição é realizada entre o quê? Parênteses, ou seja, eu coloquei no lugar deste y o valor dele, que é igual a 10 negativo. Tudo bem? Por que tem que ser entre parênteses? Porque a partir daí eu consigo identificar que este sinalzinho de menos aqui, ó, indica o oposto. Ou seja, o oposto de 10 negativo é 10 o quê? Positivo. E aí, ficamos com o nosso x, que é igual a 8 positivo. Lembrando que sinais diferentes na adição algébrica, nós subtraímos e mantemos o sinal do 10, que é o maior módulo. Correto? Logo, conjunto de solução do sistema é igual a quanto, gente? 8 para o x e 10 negativo para o y. Sempre na ordem apresentada, ou seja, x antes do y. Ok? Aproveitando já a mesma dinâmica, o sistema agora da letra C, eu vou isolar o x da segunda equação. Por quê, professor? Porque no caso do x, na segunda equação, nós temos o quê? Nós temos o coeficiente igual a 1. Perfeito? E aí, galerinha, quando eu isolo o x na segunda equação, observem, queridos, eu vou ficar com o x, que é igual a 8 menos o que, gente? Menos 2y. Perfeito, galera? O 2y que estava o quê? Positivo, foi para o segundo membro o quê? Negativo, tá bom? Como eu isolei o x na segunda equação, vamos até a primeira equação agora e, no lugar do x, colocar o quê? 8 menos 2y, que é a expressão que representa o valor do x. Neste caso, ó, primeira equação, ó, 3 vezes o x. No lugar do x, 8 menos o quê? 2y. Menos o y, que é igual a 11 o quê? Negativo. Então, queridos, só recapitulando, esta expressão algébrica, ela entrou no lugar do x. Por quê? Porque lá na segunda equação que isolamos, diz que o x é igual a 8 menos o quê? 2y. Show de bola? Galera, vamos resolver a equação que encontramos, aplicando aqui a distributiva, ó, 3 vezes 8 vai dar o quê? 24. 3 vezes 2 negativo vai dar o quê? 6y negativo, menos 1y, que é igual a 11 o quê? Negativo. 6 negativo, y menos 1y negativo vai dar o quê? Menos y, né, na verdade, vai dar 7 o quê? Y negativo. Aquele 24 positivo passou para o segundo membro o quê? Negativo. Ou seja, ficamos com 7y negativo, que é igual a 35 negativo. Lembrem-se o quê? Que sinais iguais, na adição algébrica, nós temos que somar e manter o sinal. Não venham com aquela história de que menos com menos dá mais, porque neste caso não deu. Observem aqui que negativo com negativo deu o quê? Negativo. Por quê? Porque eu estou somando parcelas negativas. Tudo bem? Galera, como eu encontrei a equação na forma reduzida, ó, vamos dividir tudo pelo coeficiente do y, que é 7 negativo. Perfeito? E encontrar o valor do y, que é o quê? 35 negativo dividido por 7 negativo é igual a 5 o quê?
positivo. Lembrando que negativo dividido por negativo é positivo. Encontramos aqui o valor do y. Ok. E agora, o que nós vamos fazer, meu povo? Vamos aqui, ó, na segunda equação agora, aquela equaçãozinha que nós isolamos o x, e substituir o y encontrado por 5. Vamos ficar com 8 menos 2 vezes 5. 2 negativo vezes 5 vai dar o que, gente? Vai dar 10 negativo. E aí 8 menos 10 vai dar quanto, gente? Vai dar 2 negativo. Encontramos o valor do x e do y, tá aqui, ó, nosso conjunto solução, que é o par ordenado, ó, 2 negativo para o x, 5 positivo para o y. Quase não deu, né, gente? Então, está aí a resposta do item C, ok? Agora, queridos, no item D e no item B, observem o que? Que nós temos uma diferença, né, para os itens A e C. Nós temos aqui a presença das nossas queridas frações. Ou seja, é para temer? Não. É para olhar para estes itens e bater no peito e falar: eu consigo manipular vocês. Show de bola? O que nós vamos fazer então no item D e no item B? Então, olhando aqui para o item D agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. A fim de não trabalhar com essas frações, galera, vamos colocar todos os termos na forma fracionária, ou seja, acrescentando aqui o denominador igual a 1, e em seguida, calcular o MMC tanto na primeira equação quanto na segunda. O que nós vamos encontrar, ó? Na primeira equação, o MMC entre 1 e 2 vai dar quanto, queridos? Vai dar 2, não é verdade? Depois que eu calculo o MMC, técnica o quê? Da borboletinha. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 2 dá 1, vezes o x, continua o x. 2 dividido por 1 dá 2, vezes o y, vai dar o quê, ó? Menos 2y, certo? 2 dividido por 1 é 2 vezes 24 negativo, vai dar o quê? 48 negativo. Por que você fez isso, professor? Só atrapalhou a nossa vida? Não, eu estou aqui para facilitar a vida de vocês. Ou seja, como eu tenho o denominador 2 no primeiro membro, denominador 2 no segundo membro, cancelamos os denominadores. Lembrem-se o quê? Que a equação é uma balança que está em equilíbrio, e que quando eu cancelo o denominador de um lado e do outro, significa o quê? Que eu estou mantendo o equilíbrio da balança, tá bom? O que eu fiz de um lado, eu fiz do outro. Observem agora que na segunda equação, o MMC entre 1 e 3 é igual a 3. Nós vamos agir da mesma forma, ó. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 2x, 6x. 3 dividido por 3 vai dar 1, vezes y, continua o quê? Y. E 3 dividido por 1 dá 3 vezes 14 é quanto, gente? 42, beleza? Como eu reduzi a equação para o mesmo denominador, cancelo os denominadores, bye, bye, ok? E por que nós fizemos isso? Ó? Porque agora eu posso escrever o nosso sistema de uma forma muito mais simples, que é o quê? Primeira equação, x menos 2y, que é igual a quanto? 48 negativo, ok? Segunda equação, 6x menos 1y, que é igual a 42, o quê? Positivo. Olha que maravilha, gente. O que é melhor? Trabalhar com esta equação aqui ou com esta? Sem sombra de dúvidas com a primeira, né? Brincadeira com a segunda, muito mais fácil. Não é isso? Então, o que nós vamos fazer agora? Conforme feito anteriormente, vamos isolar este x aqui. Por quê? Porque neste x o coeficiente numérico é igual a 1. É 1x, concordam? Quando eu isolo este x, o que nós vamos encontrar? Que x é igual, tá aqui,
a 48 negativo, mais o quê? 2y, ou seja, 2y negativo, ó, caminhou, viajou, chegou lá no segundo membro, o quê? Positivo, tá? Princípio aditivo na igualdade. E agora que eu encontrei a expressão que representa o valor do x, ou seja, x é igual a 48 negativo mais 2y, eu vou substituir este x por quanto, queridos? 48 negativo mais 2y. Então, a nossa segunda equação vai ficar assim: 6 vezes 48 negativo mais o quê? 2y menos 1y, que é igual a 42. Show de bola? Vamos eliminar aqui os parênteses, aplicando a distributiva. 6 vezes 48 negativo vai dar o quê? 288 negativo. 6 vezes 2y vai dar o quê? 12y, certinho? Menos o que, gente? 1y, que é igual a quanto? 42. Professor, cadê a folha deste caderno? Eita, acabou, né? Então, nós vamos fazer o quê? Opa, vou continuar o cálculo aqui. Tudo bem? Galerinha, 12y menos 1y vai dar o quê? 11y, correto? Aquele 288 negativo passou para o quê? Segundo membro positivo. Perfeito? E aí ficamos com 11y, que é igual a 330. Beleza? Como nós temos uma equação, agora vamos dividir a mesma pelo coeficiente do y, que neste caso aqui é 11. E aí, encontrar o valor da incógnita y, que é igual a quanto? 30. 330 dividido por 11. Tudo bem? Gente, encontramos o valor do y. Agora nós vamos encontrar o valor de x, substituindo aqui, ó, na equação que nós isolamos o x, né? Como que nós vamos ficar aqui, ó, com x, que é igual a 48 negativo, mais quanto? 2 vezes o y, que é quanto? 30. Tadã! Ficamos, portanto, com... Gente, eu vou continuar aqui, ó, só para ficar mais fácil, né? Vamos ficar com x, que é igual a 48 mais 2 vezes 30, que é 60, 2 vezes 30. E aí nós encontramos o valor do nosso x, que é igual a quanto, gente? 12. Definidos os valores de x e y, podemos escrever o conjunto solução da letra D, que é o par ordenado o quê? x12, e o y é igual a quanto, gente? Igual a 30. Está aqui a nossa solução do item o quê? D de dado, tá bom? Agora, queridos, para finalizar nossa correção, vamos só passar aqui uma reguinha aqui, ó, para separar os cálculos, para não causar nenhum tipo de confusão, tá bom? Pronto, cálculos separados. Nós vamos fazer o que, ó? Prestem atenção. Este sistema, ele pode ser resolvido também com algumas técnicas de proporção. A fim de não confundir, né? Porque nós não trabalhamos com proporção este ano ainda, eu vou adotar o mesmo procedimento do item D. Belezinha, galera? Então, olhem para cá. O que que nós vamos fazer aqui, ó? Primeira equação, eu vou calcular o MMC, a fim de eliminar quem? Os denominadores, tá bom? Então, assim, ó, qual o MMC, professor, entre 6 e 4? O MMC entre 6 e 4 é 12. Tudo bem? Tá aqui. Depois disso, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar este 12, dividir por 6, que vai dar 2, multiplicar pelo x, que vai dar o quê? 2x. Tudo bem? 12 dividido por 4 é 3, vezes y vai ficar o quê? 3y. Como eu reduzi a equação ao mesmo denominador, cancelamos os denominadores.
Tudo bem? Lá na segunda equação, professor, tem que fazer alguma coisa? Absolutamente nada. Ela já está escrita aqui, ó, na forma bem simples. Correto ou não? Alguém com x mais alguém com y é igual a um termo que independente. Ok? E aí, galerinha? Observe o seguinte agora. A nossa primeira equação é igual a 2x, que é igual a 3y, certinho? E a segunda equação, 5x menos 3y, que é igual a 36. Perfeito? Como o enunciado da questão, vamos voltar lá no enunciado, pediu para resolver o sistema pelo método da substituição, nós vamos ter um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas dá para resolver tranquilamente, ó. Observem que nenhum coeficiente numérico é igual a 1 ou menos 1. Isto significa o quê? Que para isolar, eu vou utilizar o quê? Aquele coeficiente numérico menor. Ou seja, eu vou isolar este x aqui porque ele apresenta o quê? O módulo do coeficiente numérico dele é o menor que tem. E como que eu isolo este x, galera? Eu vou dividir toda a primeira equação, estão vendo? Pelo coeficiente do x, que é quanto? Que é 2. E por que que eu vou fazer isso? Porque agora eu consigo o quê? Cancelar o 2 com 2. Vou ficar apenas com o x, não é? Que é igual a quanto, gente? Que é igual a 3y sobre quanto? Sobre 2. Perfeito? E aí, galerinha, observem o seguinte. Por que você não dividiu, professor? Porque vai dar decimal, tá? Naquele caso, não é o caso, né? Mas na divisão poderia aparecer uma dízima periódica, o que atrapalharia o nosso cálculo, tá bom? Como eu já sei que o x é igual a 3y sobre 2, vamos na segunda equação agora. E no lugar deste x, colocar o que, galera? 3y sobre quanto? 2. Ok? Que é o valor, que é a expressão que eu encontrei para o x na primeira equação. O que que eu vou fazer com o restante? Ó, vou repetir. Então, menos 3y igual a quanto? 36. Show de bola? Queridos, como que nós vamos resolver esta equação? Primeiro, vamos efetuar aqui a multiplicação. 5 com 3y e 1 com 2. 5 vezes 3y vai dar o quê? 15y dividido por 1 vezes 2, que é 2. Menos 3y, que é igual a quanto, gente? 36. E agora, professor? Agora, nós vamos colocar todos na forma o quê? Fracionária. E reduzir a equação para o mesmo que? Denominador. Como que nós fazemos isso? Ó, calculando o nosso o quê? MMC. Qual que é o MMC, gente? Nesta equação, o MMC é igual a 2. 2 dividido por 2 vai dar 1, vezes 15y vai dar quanto? 15y. 2 dividido por 1 é 2, vezes 3y vai dar o quê? 6y. E 2 dividido por 1 vai dar 2, vezes 36 vai dar quanto? 72. Como a equação foi reduzida ao mesmo denominador, cancelamos os denominadores e vamos resolver o que sobrou. 15y menos 6y. 9y, que é igual a 72. Vamos agora dividir a equação pelo coeficiente do y, que é igual a 9, e encontrar o valor dele, que é igual a quanto, gente? O y, que é igual a 8. Tudo bem, queridos? Para o y igual a 8, nós vamos encontrar o x como? Vamos lá naquela equaçãozinha, que o x já está isolado, e substituir o y encontrado por 8. 3 vezes 8 dá 24, e 24 dividido por 2 vai dar quanto? 12. Qual o conjunto de solução, galera? Conjunto de solução
é o par do ordenado, 12 para o x e 8 para o y. Então agora, tá, galera? Encerramos aqui, ó, a correção da questão 5, não é? Que exigia a resolução pelo método da substituição. Tudo bem? Quem é de print, tá, gente? Printem essa tela aí agora, que tem a resolução de todos os sistemas. Fica claro? Forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau, galera!